Boa tarde, irmã. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, você aí que está comigo, que está nessa tarde aí ligada com a gente aqui na comunidade de Cristo. Queria dizer que mais uma vez é um prazer estar com você, receber você aqui no Espaço Mulher, nesse tempinho de bate-papo, para podermos estar conversando um pouco sobre a palavra de Deus, repartindo alguns pensamentos a respeito daquilo que nós somos, daquilo que Deus é, daquilo que nós podemos ser, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que Deus espera que nós sejamos, que nós façamos. É uma alegria, um prazer enorme poder estar aí entrando no teu espaço. Eu não sei onde você está, talvez no carro dirigindo, ou lavando a louça, ou sei lá, arrumando a casa, ou trabalhando. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que há uma palavra, uma revelação da parte de Deus para você, e gostaria muito que você prestasse bastante atenção naquilo que a gente vai estar conversando nessa hora e nesse momento, porque tenho pedido para que Deus coloque no coração aquilo que é a expectativa do teu coração, que possa vir como resposta, que possa vir como uma direção para você. E por isso que nós vamos buscar a direção de Deus sobre aquilo que vamos falar. Eu quero convidar você a se ligar com Deus agora. Você não precisa necessariamente fechar os seus olhos, se bem que seria muito joia, mas se não puder, que o seu espírito esteja ligado com o Senhor. Pai, Deus, em nome de Cristo Jesus, nos abençoe nesse tempo agora. Senhor, vamos repartir um pouco da tua palavra aqui, vamos compartilhar algumas coisas que estão no nosso coração e pedimos a Deus que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha trazer direção através dessa palavra, que sejamos renovadas, que possamos aplicar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Olha, tem um texto que eu queria compartilhar com você que fica em 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 24 e 25, que diz assim: Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu li esse texto, pensei nesse texto e achei que ele se aplica tão de verdade à vida de um rei chamado Joaquim, que, que viveu nos dias do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele tinha uma palavra para trazer uma profecia. O Senhor falava, trazia revelações para ele, e ele repartia suas profecias com o povo de Israel. Todo o povo de Israel sabia quem era Jeremias, sabia que ele era um profeta com autoridade, que aquilo que ele falava iria se cumprir, porque era da parte de Deus. E um dia o Senhor disse para o profeta: Olha, faz o seguinte, escreve num rolo o que eu vou te falar, a profecia que eu vou te revelar agora, aquilo que eu vou te revelar. E aí então Jeremias começa a escrever, ele chama Baruque, que veio ali ajudá-lo a escrever essa profecia, e eles escreveram num rolo tudo aquilo que Deus estava falando a respeito do rei Joaquim. E a respeito de Jerusalém, como ela seria destruída pelos inimigos. Aquela profecia veio por um propósito, para que o povo se arrependesse, para que o rei se arrependesse e que as pessoas que moravam em Jerusalém também se quebrantassem seu coração. Mas isso não aconteceu. Conforme a profecia foi lida para os príncipes, então os príncipes levaram até o rei aquela profecia, aquele rolo todo escrito. E os escribas lá, eles foram lendo para o rei aquilo que estava escrito naquele rolo, foram desenrolando e lendo. Quando o rei soube dessa profecia e as maldições que continham na profecia, o rei pegou e rasgou, diz que ele rasgou ali e jogou e atirou num fogo que estava perto onde eles estavam, numa lareira, numa fogueira que tinha ali perto onde eles estavam, e ele destruiu, ele anulou. Na cabeça dele, ele anulava cada palavra que estava escrita ali a respeito da
maldição que o Senhor tinha predito, e ele achava então que ele estava limpo de qualquer maldição, limpo de qualquer má notícia. Não adiantava. Isso não adiantava. Ele pensou que ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Era só rejeitar, era só não aceitar aquela palavra. Mas não foi verdade. Esta não era a verdadeira situação daquele rei, do rei Joaquim. Eu penso que hoje em dia também nós temos pessoas assim que recebem a palavra, que conhecem a palavra de Deus, estão ali, está nítida aos olhos das pessoas a palavra do Senhor, e elas anulam essa palavra, não querem crer nessa palavra, achando que podem viver da maneira como quiserem e que não vão ter que dar satisfação nenhuma a ninguém pela palavra que está sendo revelada. Não é verdadeira esta sentença, não é desta forma que o ser humano vive, não é desta forma que o Senhor trata aqueles que estão diante da palavra revelada sobre as suas vidas. Na palavra existem sentenças, na palavra existem promessas de alianças e de compromisso com Deus. Na palavra, o Senhor revela os desejos dele a nós. E nós caminhamos sobre a palavra de Deus para que a bênção do Senhor nos alcance. Fechar a Bíblia, fechar a palavra, não ler, colocar para fora, não anula aquilo que está escrito dentro dela, as sentenças que estão preditas nela sobre as nossas vidas. É como a lei da gravidade. Algumas pessoas até pensam que eu vou fugir da lei da gravidade e a lei não vai trazer sobre mim a punição. Só que lei é lei. E ela pune aqueles que transgridem as suas ordens. Você pode até não acreditar na lei da gravidade, mas se você pular de um prédio, você vai cair e vai morrer. Esta é a lei. Assim também é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem para nos ajudar, ela vem para nos conduzir por caminhos de vitória. A palavra diz assim, a própria palavra diz assim, que o Senhor Jesus, ele veio aplanar os nossos caminhos que eram escabrosos. Há promessas da parte de Deus sobre a vida daquele que quer andar sobre a palavra escrita do Senhor Jesus para nós, as revelações do Evangelho. Tudo aquilo foi escrito para que nós pudéssemos viver uma vida abundante, uma vida que nos leva a um porto seguro. Quando a gente pensa assim, puxa vida, o que é o homem? Né? Tem um salmo, é o Salmo 8, que eu queria até ler com vocês, mas a gente não tem pouco tempo aqui. Ele diz assim, de alguma forma, dessa maneira, ele fala assim que quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? No entanto, o Senhor nos fez quase como deuses, né? Um pouco menor do que Deus. Deus se importa comigo e com você. Ele não nos criou e nos colocou num quarto escuro da terra e disse assim, você se vira. Eu não tenho nada a ver com a tua história. Você vai caminhar aos teus próprios olhos. Ele não fez isso com a gente porque ele sabia que se ele fizesse isso comigo e com você, os nossos caminhos seriam caminhos de morte, caminhos de destruição. E aí então ele deixa a sua palavra, ele deixa o seu decreto, assim como ele fez com o rei Joaquim, assim como ele usou Jeremias, que escreveu ali a profecia, para dizer para o povo, ainda há tempo de arrependimento, para dizer para o rei, se arrependa dos teus maus caminhos, porque eu posso ainda mudar a história a seu favor. Mas não houve de maneira nenhuma atenção às palavras que Jeremias profetizou sobre aquele rei, sobre aquela nação. E a gente já conhece a história. Nabucodonosor veio e destruiu. Nabucodonosor veio e destruiu totalmente aquela nação. A Bíblia diz assim que o rei, ele foi levado cativo, ele e toda a sua família, eles foram levados cativos. E provavelmente ele morreu pelo caminho.
A profecia que Jeremias tinha dito, dizia que o rei seria deixado ao léu e que ele não haveria enterro para ele, que de noite o seu corpo ficaria ao relento da noite e do dia. É muito provável. A história não nos conta se ele morreu na Babilônia ou se ele morreu no caminho, porque o percalço até a Babilônia era muito difícil. Eram amarradas correntes aos pés dos prisioneiros e eles eram levados cativos. Eles eram levados, era cerca de 600 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia. Andar por caminhos desertos, por caminhos de terra, ao relento, na luz do sol, no frio da noite. Isso trouxe muitas mortes. Nabucodonosor levou mais de 10.000 prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Levou todos os poderosos, todos os soldados do exército. Ele só deixou aqueles que não tinham profissões, os mais pobres, ele deixou que permanecesse em Jerusalém, arrasou com toda a cidade, botou fogo em toda a cidade, queimou e destruiu todo o templo, que era o orgulho da nação, o ouro, a prata e tudo que era precioso que tinha no templo, ele levou para a Babilônia, e houve ali uma sentença de destruição e de morte muito grande sobre aquela nação, sobre aquele povo. Anular a palavra, não ler a palavra, não observar os preceitos que a palavra de Deus tem para nós, vai causar prejuízo, minha irmã, para a tua vida. Vai trazer prejuízo. É muito importante que a gente preste atenção naquilo que está escrito e que foi revelado da parte de Deus para nós. Isso nós encontramos nas histórias que foram escritas do povo de Israel, nós encontramos nos textos que foram escritos pelos discípulos de Jesus, nas cartas que foram deixadas pelos apóstolos. Tudo isso é uma referência para que a gente possa andar num caminho que nos leva ao porto seguro, que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Estar andando ao léu, estar andando segundo os seus próprios pensamentos, estar andando segundo o teu próprio coração. Que caminho vai te levar? Aonde vai dar o final do teu caminho? O final do caminho do rei Joaquim foi a Babilônia, foi a destruição, foi a ruína, foi a queda. Qual vai ser o final da sua história? Presta atenção, o Senhor está dando instruções para que você, para que eu e você, para que a gente caminhe em caminhos de paz, caminhos abençoados. A palavra de Deus diz assim que o Senhor Jesus, Ele preparou para nós um caminho. A palavra de Deus diz assim que o caminho que Ele nos preparou é um caminho suave. O fardo dele, diz assim, me dê o teu fardo. Jesus dizia, dá o teu fardo, porque eu levo, o teu fardo é pesado. Toma o meu, que é leve. Ele morreu a minha morte. Ele cumpriu com a sentença que foi decretada para mim e para você. Nós éramos dignos da morte no Calvário. E o Senhor anulou isso na nossa vida. É isso que diz a palavra, e nisso é que nós precisamos crer, e por isso precisamos observá-la, para que tomemos posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Ele conquistou uma vida de vitória, Ele conquistou uma vida de liberdade, Ele conquistou uma vida que no final vai nos levar até o Senhor. Que você possa, minha irmã, entregar a tua vida constantemente aos cuidados do Senhor Jesus. Que você possa aplicar a sua leitura, a palavra de Deus, para conhecer quais são os preceitos e não anulá-la, e não negligenciá-la, e não tentar destruí-la, porque a sentença, ela é verdadeira sobre nós. Muito embora o Senhor, sendo um Deus tão grande, tendo criado tantas coisas, a Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e assim Ele criou o homem, assim Ele criou os animais, para que
tudo fosse para a glória e louvor do nome dEle. Tem um propósito. O Senhor te fez com um propósito. Pensa, você é especial para Ele. Ele tem um projeto para a tua vida e para a minha. E para isso, nós precisamos aplicar a nossa vida em conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, os seus preceitos e a sua vontade para nós. Eu queria deixar essa palavra, essa breve palavrinha, mas muito importante para o teu coração, minha irmã. Se aplique em conhecer, se aplique em entender, se aplique em meditar nas palavras do Senhor e aplicá-la ao teu coração, porque desse caminho, nesse caminho, você vai encontrar êxito, não exílio, mas êxito. Nesse caminho, o Senhor vai te levar a bons termos e não a Babilônia. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Fico muito contente de estar aqui juntinho com você. Quando falo para você, falo para mim mesma. Quando a gente conversa sobre a palavra de Deus, quando a gente reparte a palavra de Deus, a gente aprende também. E por isso que você tem sido um instrumento de bênção para a minha vida também. Um beijo, minha irmã. Fique com Deus.